Desculpa, começar a gravar só agora. Então, hoje nós teremos nossa sétima aula do pré-ENEM. O assunto é eletroquímica. A professora pode pular o slide. Nossa sétima aula sobre eletroquímica, ministrada por mim, Marcos, e pelo colega Paulo Sérgio. Pode pular o slide. Pronto. O que é eletroquímica, né? A eletroquímica é uma das áreas mais importantes para aplicar da química, porque ela está relacionada a pilhas, a produção, né, a construção de pilhas, né, e de outras coisas para gerar eletricidade, né, pilhas, baterias e também na produção de metais, por exemplo, através da eletrólise. Alguns metais são produzidos por eletrólise, por capeamento de metais com outros metais para proteger da oxidação, né? Como, por exemplo, diversos metais, né? Por exemplo, cromar metais está relacionado à eletrólise. Né? Tem vários processos muito importantes para a indústria e para a nossa sociedade, para a nossa sociedade como um todo mesmo, de produção de materiais e etc., relacionados à eletroquímica. O que é eletroquímica? A eletroquímica é o estudo das reações químicas que produzem corrente elétrica, ou então que usam corrente, ou então dos processos que usam corrente elétrica para produzir uma reação química, né? Nas pilhas, tem dois. Na eletroquímica estuda basicamente dois processos: as pilhas ou células eletroquímicas e a eletrólise. Nas pilhas, reações químicas produzem corrente elétrica. Nem aquelas pilhas que a gente compra normal mesmo, aquilo ali é uma pilha, né? Uma reação química que produz corrente elétrica. Na eletrólise, a corrente elétrica é que produz uma reação química. Nas pilhas, a reação que ocorre, ela é espontânea, ela ocorre sozinha, não precisa de nenhum incentivo externo, só precisa de condições para que ela aconteça. Já na eletrólise, o processo não é espontâneo, ele precisa de fornecer energia para ele acontecer, né? Fornecer corrente elétrica para que ele aconteça. Pode pular para o próximo slide. Bem, para entender as pilhas, eu vou falar sobre as pilhas e meu colega Paulo Sérgio vai falar sobre a eletrólise. Para entender tanto as pilhas quanto a eletrólise, a gente precisa entender o que são reações de oxirredução. As reações de oxirredução é aquilo que a gente dá um pouquinho no primeiro ano e reforça no segundo, né? As reações de oxidação ocorrem com a perda de elétrons, né? Quando uma espécie química perde elétrons, ela se oxida, né? Perda de elétrons é uma coisa muito meio absoluta, né? Para os metais, ela é bem válida, porque de fato os metais eles perdem, os átomos metálicos eles perdem de fato elétrons para formar íons e tal, mas em alguns compostos orgânicos, né, em algumas substâncias, em alguns compostos moleculares, não há exatamente uma perda de elétrons, mas é mais fácil de medir com o aumento do número de oxidação do elemento, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o número de oxidação. Mas é isso. Oxidação é perda de elétrons ou aumento do NOx, né? Do número de oxidação. E a redução é ganho de elétrons. Oxidação, perda, redução, ganho de elétrons. Aqui eu tenho dois exemplos de reações de oxidação e de redução, né? A oxidação do zinco, que passa do zinco metálico ao zinco iônico 2+, e a redução dos íons 2+ cobre, né? Cobre 2+, formando cobre metálico. As reações de oxidação e redução, elas não existem separadamente, né? Essas reações de oxidação e redução, elas são chamadas individualmente de semi-reações. Aqui em cima eu tenho dois exemplos, esses dois exemplos são reações na verdade são semi-reações, a primeira de oxidação, a segunda de redução. Elas só existem em pares, em conjunto, né? Elas são chamadas no todo, quando elas ocorrem em pares, né? Uma de oxidação e outra de redução, de reações de oxirredução, porque elas não existem isoladamente. Dentro da eletroquímica, principalmente no ensino médio, uma coisa muito importante é as convenções, os nomezinhos que a gente dá, né? Principalmente para Enem, vestibulares e tal, prestar atenção nos nomezinhos. Não tem tanta conta, na verdade não tem quase conta nenhuma, mas a parte dos conceitos, a parte dos nomezinhos é muito importante. A espécie que se oxida, ou seja, que perde elétrons, ela promove a redução de outra espécie, já que as reações de oxirredução elas só ocorrem em pares. Portanto, a espécie que se oxida, ela é o redutor de outra espécie, o agente redutor da outra espécie. Já a espécie que se reduz, ou seja, que ganha elétrons,
ela promove a perda de elétrons de outra espécie, ou seja, ela promove a oxidação. Portanto, ela é o oxidante ou agente oxidante, né? Pula o próximo slide, professora. Eu falei lá no slide anterior que a oxidação é perda de elétrons ou então aumento do NOx. E redução é ganho de elétrons ou então diminuição do NOx. Mas o que é esse NOx? NOx é um número é um número de oxidação. É um númerozinho que a gente usa para conseguir calcular melhor, ver mais claramente como tá essas mudanças, como é que eu posso dizer, essas transições dos elétrons, né? Verificar mais facilmente, né? É mais fácil de ver do que utilizando só por exemplo, a carga, porque a carga eu posso ter uma espécie, um íon molecular que tem uma carga, mas que dentro os elementos têm número de oxidações diferentes, então é mais fácil utilizar o número de oxidação para verificar isso, se uma espécie está realmente se oxidando ou se reduzindo. Nos compostos iônicos, né, o número de oxidação, o NOx, é a própria carga elétrica do íon, né? No caso dos metais na forma metálica, o NOx é zero, tá? No caso dos metais puros. Nos compostos covalentes, por outro lado, é mais difícil de verificar. Nos compostos covalentes formados por um único elemento, por exemplo, o H2 que está aqui, o NOx é zero. Porque nos compostos covalentes, a gente vê isso através da diferença de eletronegatividade, né? Se houver diferença de eletronegatividade numa ligação, por exemplo, aqui na água, eu tenho uma ligação de hidrogênio com oxigênio. Na verdade, eu tenho duas ligações de hidrogênio com oxigênio. Então, um é mais eletronegativo que o outro. Então, é como se, para verificar esse número de oxidação, se eu quebrasse a ligação, tá até escrito aqui, nos compostos covalentes, o número de oxidação é a carga elétrica que o átomo iria, teoricamente, porque ele de fato não ocorre na prática, teoricamente, essa carga que esse átomo iria adquirir se houvesse uma ruptura da ligação covalente e nessa ruptura os elétrons da ligação fossem para o elemento mais eletronegativo. Então, na água, por exemplo, a ligação do hidrogênio com o oxigênio. O oxigênio é o mais eletronegativo, então ele receberia os dois elétrons da ligação. Então, o hidrogênio perderia um elétron e ficaria com carga, teoricamente, porque isso não ocorre assim, mas teoricamente, ficaria elétrons a mais do que ele tinha, porque ele vai pegar um de cada hidrogênio, né, e vai ficar com um NOx menos 2, né? Na verdade, ele tem NOx menos 2, ele ficaria com carga menos 2 caso houvesse a ruptura formando ligações iônicas, quebrando a ligação covalente. A água é um exemplo muito simples, tem exemplos mais complicados, mas como o NOx não é exatamente muito cobrado, então eu vou trazer só essa parte introdutória. Pode pular para o próximo slide. As pilhas, né? Dentro do estudo das pilhas, dentro do estudo eletroquímico, um clássico é a célula de Daniel. Daniel, as pessoas chamam de Daniel, em inglês e tal. Né, para começar isso, eu vou pensar aqui num exemplo. Imagine a imagem ao lado, em que eu tenho um recipiente com a solução de sulfato de cobre e uma barrinha de zinco. Então, eu tenho uma barrinha de zinco metálico, zinco sólido, que está imerso numa solução de sulfato de cobre aquoso. Então, as seguintes semi-reações vão ocorrer nesse sistema, né? Eu vou ter a oxidação do zinco, que vai a zinco iônico, né, a zinco 2+, e vai se dissolver na solução, e o cobre que está dissolvido vai se reduzir e vai a cobre metálico e vai se impregnar na barra de zinco. A barra de zinco, parte do zinco vai sair, porque vai se ionizar, vai se oxidar e vai para a solução, e parte do cobre que estava na solução vai se reduzir e vai impregnar na forma de metal mesmo sobre a placa de zinco. Essa é uma reação de oxirredução, né? A equação geral nisso é o zinco sólido mais cobre 2+ aquoso vai dar cobre sólido mais zinco 2+ aquoso. Tá? Há um fluxo de elétrons nessa solução, porque eu tenho reações de oxidação e de redução, então eu tenho um fluxo de elétrons. Os elétrons são liberados na reação de oxidação
e esses elétrons são utilizados na reação de redução, tá? Quem um perde para o outro ganhar, né? Só que esses elétrons, eles não podem ser aproveitados para nada. Por quê? Porque eles estão sendo... A passagem desses elétrons está dentro dessa solução, né? Tá na migração dos íons nessa solução, né? Mas existe um modo de eu aproveitar esses elétrons para produzir eletricidade, é aí que entram as pilhas, né? A célula de Daniel foi uma primeira pilha desse estilo, porque já existiam pilhas anteriores, a pilha de volta, por exemplo, mas nesse estilo mesmo, de soluções e tal, com eletrodos, a célula de Daniel foi uma das primeiras, né? Nesse caso, nesse exemplo aqui, isso aqui não é uma célula de Daniel ainda, a célula de Daniel está no próximo slide, mas nesse esquema aqui, por exemplo, quem seria o agente redutor, aquele que promove a redução? Quem é oxidado, então é o zinco, né? O agente oxidante é o cobre porque ele se reduz, é porque a gente tem que focar nos nomezinhos, porque é muito importante os nomezinhos dentro da eletroquímica. Pode pular para o próximo slide. Opa, a professora pulou um slide a mais, eu acho, ou não? Não tá certo, vamos lá. Como eu disse, o fluxo de elétrons produzidos ocorre dentro da solução e não pode ser aproveitado, né? Mas um esquema conhecido como pilha, que é mostrado no próximo slide, pode ser utilizado para aproveitar esse fluxo de elétrons, direcionando esse fluxo de elétrons para um fio, por exemplo, fora da célula, que pode ser utilizado para realizar um monte de operações, como acender uma lâmpada e tal. A pilha constituída pelas reações do slide anterior, ou seja, a oxidação do zinco e a redução do cobre, ela é chamada de pilha ou célula de Daniel, porque Daniel estudou essa pilha em específico. Pode pular para o próximo slide. Aqui está a pilha de Daniel. Você percebe que não tem mais um compartimento só, tem dois compartimentos. Não precisa ser necessariamente essa estrutura aqui tem uma ponte salina, tá? Eu já explico o que é. Mas pode ser, por exemplo, um compartimento que tem uma parede porosa, que sejam, né, dois compartimentos juntos que tem uma parede porosa no meio, separando as duas soluções. Não precisa ser necessariamente uma ponte salina, mas, enfim. A célula de Daniel está representada abaixo, ela pode ser representada também por esse esquemazinho que eu mostrei aqui em cima, mas não é tão importante. O que importa na célula de Daniel é o seguinte: eu tenho dois eletrodos, aqui o de zinco e o de cobre, que são os metais, as plaquinhas de metais, estão ligados por um fio, né? A plaquinha de zinco está dentro de uma solução de zinco 2+, e a placa de cobre está dentro de uma solução de cobre 2+. O que acontece? O zinco vai se oxidar a zinco 2+, liberando os elétrons, só que esses elétrons eles não passam diretamente para o cobre, porque não está ligado. Você percebe que o recipiente do zinco só tem zinco, e o recipiente do cobre só tem cobre. Então esses elétrons eles passam para o cobre através do fio. Ou seja, eu consigo aproveitar aqui a eletricidade, porque a eletricidade, a corrente elétrica, ela vai estar no fio, então eu consigo aproveitar para outras coisas. Esses elétrons vão para essa placa de cobre, né, e vão para a solução, na verdade, da placa de cobre vão para a solução, e o cobre 2+ vai a cobre, né, ele se reduz a cobre. A ponte salina serve porque se eu for, por exemplo, oxidando o zinco, eu vou ter íon zinco 2+ em excesso na solução, e eu não posso ter desbalanço de carga, eu preciso ter a mesma quantidade de cátions e de ânions, né, de zinco, no caso aqui, se eu tiver só zinco 2+ e sulfato como cátions e ânions, se eu for produzindo mais e mais zinco, eu vou ter um desbalanço, então eu preciso compensar esse desbalanço, e para isso que eu uso a ponte salina. Dentro da ponte salina eu tenho um sal, então, no caso, os ânions vão compensar o zinco 2+ em excesso na solução de sulfato de zinco, e os cátions que estão nessa ponte salina vão para o outro recipiente, porque o cobre 2+ ele vai se convertendo a cobre metálico e vai tendo um déficit de cátions, então eu preciso de cátions. A ponte salina, ela serve para isso, para evitar o desbalanço de carga. Uma parede porosa seria uma parede entre os dois recipientes, ela também permite a passagem de cátions e ânions de um lado para o outro. Assim, permite que não haja o desbalanço também, certo? Como a professora mostrou aí no desenho ao lado. Eu sei que essa pilha, ela produz uma corrente elétrica. E eu sei que eu
posso utilizar diferentes reações de oxirredução para produzir essa corrente elétrica. Mas eu preciso também pensar num ponto de vista quantitativo, né? Como saber quais reações são espontâneas e quais não são? Como saber qual é... Não tem muito... na verdade, a gente não calcula, não é a corrente, sim o potencial, né? A DDP, a voltagem da célula, né, da pilha. Então, qual vai ser o valor numérico mesmo, o número, o quantitativo dessa voltagem que vai ser gerada nessa pilha? Para isso, eu posso usar os potenciais. Tá aqui até a pergunta. Como saber, no entanto, que a pilha acontecerá com a oxidação do zinco ou com a oxidação do cobre? Porque ali eu já sei que é com a oxidação do zinco, mas como saber se é mesmo? Por que que é mesmo? Né? Para os metais, isso é meio mais intuitivo, né? Para os metais, quanto mais eletronegativo, ou seja, maior facilidade de perder elétrons, eletropositividade, aliás, é eletropositivo. Né? Eletropositividade é o contrário é meio que o contrário da eletronegatividade, tá? Então, quanto mais eletropositivo, maior a tendência de perder elétrons, maior será a tendência dele se oxidar, porque é mais fácil dele perder elétrons, e a oxidação é a perda de elétrons, e de ser, portanto, um agente redutor. Quem se oxida é o agente redutor, porque ele promove a oxidação, a redução de outra espécie. O zinco, ele é mais eletropositivo do que o cobre, portanto, ele se oxida e reduz o cobre. Né? Mas tem um jeito mais fácil de ver isso para qualquer. Tô ventando um pouco aqui, desculpa. Para qualquer. Tá ventando um pouco aí onde tu tá falando agora. Se tu tiver como se colocar. Deixa eu mudar aqui um pouquinho de posição para ver se muda. Tá? É porque aqui o lugar onde eu tô é melhor a internet, né? Aí, mas enfim, espero que aqui esteja melhor. Pronto, mas eu preciso ter uma forma de medir isso de uma forma um pouco mais segura, né? Preciso de um número para, né, ver com mais certeza, para ter quantitativo, para conseguir calcular com precisão. Para conseguir calcular, na verdade, a voltagem, né, o potencial, a diferença de potencial que essa pilha vai produzir, né? Para isso, eu utilizo vamos pensar assim, as células eletroquímicas, elas produzem uma voltagem, uma diferença de potencial. Essa diferença, ela pode ser medida. Se eu tiver uma célula eletroquímica, se eu tiver a célula de Daniel, por exemplo, eu posso medir isso facilmente utilizando um multímetro, por exemplo. Né? Cada reação de oxirredução que ocorre na pilha, cada reação de oxirredução diferente, cada conjunto de reações de oxidação e de redução, ela vai produzir uma voltagem diferente. Então, pode pular para o próximo slide. Então, eu preciso, conhecendo, eu posso medir essas voltagens, né? Antes eu vou começar nós vamos desenvolver essa discussão, mas antes eu vou começar aqui com a convenção, né? Convencionou-se a sempre utilizar, porque a gente tem um meio de medir a diferença de potencial, né, a voltagem produzida por uma semi-reação, tá? Então, convencionou-se a usar nos cálculos e em tudo os potenciais padrão de redução, tá? Não de oxidação. Mas o potencial padrão de redução é o oposto do de oxidação. Então, é só multiplicar por menos 1 que você obtém o de oxidação. Né? Convencionou-se também a utilizar a semi-reação de redução do hidrogênio, né, do H+, como tendo valor zero, porque assim eu consigo calcular as voltagens das semi-reações. Eu não preciso, porque assim facilita, porque quaisquer dois conjuntos de semi-reações, né, qualquer dois pares de semi-reações, na verdade, eles podem, na verdade, deixa eu reformular aqui meu pensamento, uma reação uma semi-reação de redução, ela, por exemplo, ela pode ocorrer junto com um monte de reações, de semi-reações de oxidação. Então, se eu tivesse que medir a voltagem de cada uma, e eu ia ter um valor tabelado, eu ia ter que ter uma quantidade enorme de valores tabelados, porque eu precisaria de cada reação de oxirredução de um valor diferente. Então, para calcular isso, eu posso pensar que cada semi-reação, ela produz uma voltagem, né, e somando, na verdade, subtraindo, né, essas voltagens das duas semi-reações, eu consigo calcular
a voltagem da célula, e assim eu diminuo muito a quantidade de valores tabelados que eu preciso ter, né? Construindo-se pilhas onde eu posso, então eu utilizo o eletrodo de hidrogênio, né, que ocorre essa reação aqui onde o hidrogênio 2 mais se reduz a gás hidrogênio, eu consigo medir os potenciais de todas as outras semi-reações e assim não são, não são potenciais reais, mas é só para facilitar o cálculo, porque no final das contas a conta dá certo, né? Então eu consigo calcular os potenciais das outras semi-reações, de quaisquer outras semi-reações, utilizando esse eletrodo de hidrogênio. Aí eu consigo calcular, conforme eu vou mostrar mais para frente, o potencial de cada célula, né? É importante destacar que os valores tabelados eles são padrão, isso quer dizer que eles acontecem nas condições padrão, 25 graus Celsius, os gases a 1 atmosfera, concentração das soluções a 1 mol por litro e tal. Tá? Pode pular para o próximo slide. Pronto. Os potenciais, o potencial padrão da pilha toda, que pode ser representado de duas maneiras, eu prefiro a primeira, pode ser representado como E, célula subscrito e uma bolinha que representa o padrão em cima, ou então delta E e tal. Mas para qualquer uma das duas, eu prefiro a primeira. O potencial padrão da pilha, ela vai ser igual o potencial padrão de redução da espécie, na verdade, da semi-reação, onde a espécie se reduz, subtraído do potencial padrão de redução da semi-reação da espécie onde tem a espécie que se oxida. A espécie que se reduz é o agente oxidante, e a espécie que se oxida, o agente redutor. Então, o potencial da célula é igual ao potencial padrão de redução da redução da reação onde eu tenho o agente oxidante, menos o potencial padrão de redução da semi-reação onde eu tenho a espécie que é o redutor, né? O que é que acontece? Se esse potencial da célula, se essa subtração for maior que zero, a reação é espontânea e a pilha funciona nesse sentido, né? Com a oxidação, eu consigo ver quem está oxidando, quem está reduzindo e tal. Eu consigo planejar uma pilha, por exemplo, tendo certeza que ela vai ser espontânea e que vai gerar a corrente do jeito que eu quero. Pode pular para o próximo slide. Pronto, aqui eu tenho só um exemplo, basicamente, que é o seguinte: os potenciais das semi-reações da pilha de Daniell, né? A redução do zinco 2+, né? Na pilha de Daniell ocorre a oxidação, mas é aquilo que está no slide anterior, né? Eu uso as semi-reações de redução, porque eu uso os potenciais de redução, né? Então, o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts, e a do cobre é mais 0,34. Usando a equação do anterior, na pilha de Daniell, quem é o oxidante? É o cobre, porque ele se reduz, então ele é o oxidante. E quem é o redutor é o zinco, porque ele se oxida. Então eu subtraio a do oxidante menos a do redutor. Ou seja, eu subtraio o potencial padrão de redução do cobre menos o do zinco. Ou seja, mais 0,36 menos 0,76. Fazendo essa continha, eu obtenho a diferença de potencial da pilha de Daniell, que é mais 1,10 volts, tá? Para efeitos de cálculo, uma coisa que vai ser um pouquinho importante, né? Os potenciais padrão de redução, eles não variam com os coeficientes estequiométricos. Então, se eu botar a primeira reação, duplicar ela, multiplicar por 2, o potencial padrão de redução continua o mesmo, tá? A gente não falou muito sobre balanceamento de reações eletroquímicas, porque nas questões do Enem, isso não é muito importante. Na verdade, eu não vi nenhuma das questões do Enem sobre esse conteúdo cobrar um grande conhecimento sobre balanceamento de reações de oxirredução e tal, das reações que ocorrem numa pilha. Mas é interessante saber. É assim, se eu tenho uma reação prontinha já, eu tenho uma reação que tem, sei lá, a redução envolve 2 elétrons e a oxidação envolve só um, eu só preciso multiplicar eu só preciso igualar o número de elétrons. Estou multiplicando um pelo outro, mas isso não é tão importante não, pode pular para o próximo slide.
Pronto. Outra convenção aqui, outros nomezinhos. O eletrodo onde ocorre a oxidação, tá? Que no caso aqui é o do zinco, ele é chamado de ânodo. Isso nas pilhas, tá? Na verdade, tanto nas pilhas quanto na eletrólise, onde ocorre a oxidação é o ânodo. Oxidação, ânodo, né? Nas pilhas, esse é considerado o polo negativo, tá? Na eletrólise é diferente, na eletrólise é o polo positivo, tá? Muda. Mas nas pilhas é o polo negativo. Já o eletrodo onde ocorre a redução, é negativo por quê? Né? Porque elétrons saem daí, né? Então é o polo negativo. Já o eletrodo de cobre, ele é onde ocorre a redução, então ele recebe os elétrons que são, né, perdidos pelo zinco, né? Então, esse eletrodo ele é chamado de cátodo e nas pilhas é o polo positivo. Na eletrólise muda, na eletrólise é o polo negativo. Então, a parte de convenções é a pior parte de aprender eletroquímica, na minha opinião, porque são muitas convenções e, por exemplo, muda os polos positivo e negativo, né? Por exemplo, quando eu estou falando de pilhas de eletrólise, é muita convenção. No ensino médio nem tem tanta conta, as contas são muito simples, como aquela que eu mostrei, a única conta que vocês vão ver na parte de pilhas é calcular a diferença de potencial da célula. O potencial da célula. Não tem muita conta, mas tem um monte de convenções, um monte de nomezinhos, por isso as questões de eletroquímica elas não são tão fáceis, digamos assim. Pode pular. Aliás, tem um detalhe aqui nessa ilustração que eu gostaria de mostrar. O fluxo de elétrons, os elétrons vão do zinco para o cobre. Só que a física, ela tem outra convenção idiota, na minha opinião, que é o que a corrente elétrica, ela tem um sentido oposto ao de, do fluxo de elétrons, tá? Isso é importante porque as questões de eletroquímica muitas vezes elas estão ligadas, elas são interdisciplinares com a física, porque tem tudo a ver, né? Geração de corrente elétrica com estudo de eletricidade mesmo na física, tá? Então tem algumas questões que elas são interdisciplinares. Então para responder as questões você precisa ter um pouquinho de conhecimento de física também. Pode pular o slide. Eu acho que já tem questão na próxima, né? Pronto. Agora são questões, eu botei algumas questões aqui para a gente responder, tá? Gostaria que vocês tentassem responder, marcassem as respostas que vocês acham que é no chat, tá? Pronto, essa questão aqui eu vou ler para vocês, tá? É uma questão do Enem de 2010. Vamos lá. O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação, o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço, né? As células a combustível hidrogênio-oxigênio, né? As células, né? As baterias de hidrogênio, né? As pilhas de hidrogênio. Células a combustível, tem vários nomes. Aqui tem até uma ilustração, né, mostrando. Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula a combustível hidrogênio-oxigênio diferencia-se dos processos convencionais por quê? Aí eu tenho várias alternativas. Eu vou ler aqui todas para vocês dizem qual vocês acham que é no chat, tá? Letra A. Aliás, a pergunta é: diferencia-se dos processos convencionais por quê? Transforma energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água, essa é a letra A. Letra B. Converte energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. Letra C. Transforma energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes da mesma forma que a produção de energia a partir dos combustíveis fósseis. Letra C. Converte energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis em energia química, retendo os gases poluentes produzidos no processo sem alterar a qualidade do meio ambiente. Perdão, converte a energia potencial acumulada nas moléculas de água contida no sistema em energia química, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. Qual vocês acham que é? Digam aí no chat, por favor. Essa questão é interdisciplinar, a propósito, porque ela trata de transformações de energia e isso é da física, classicamente.
Selma acha que é a letra A. André, você concorda com Selma ou você acha que é outra alternativa? Concorda, beleza. Realmente a letra A, porque realmente. Pode até pular o slide, professora, para mostrar. Realmente a letra A, porque de fato a célula de hidrogênio é fácil de. Na verdade, essa questão não é nem difícil, ela é até bem fácil, é uma questão conceitual mais facinha, né? Porque há de fato na transformação de energia química, né, obtida através da eletroquímica, né, em energia elétrica, né, a transformação de energia química em elétrica, e não causa danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é de fato a água, né? Dá para ver pela imagem, dá para não é tão complicada essa questão, ela é até bem simples. Pode pular para a próxima questão. A próxima questão, eu acho que ela também é conceitual, sim, só que agora é sobre as convenções da química, da eletroquímica mesmo. É uma questão de 2011, de uma prova de segunda aplicação, tá? Iniciativas do poder público para prevenir o uso de bebidas alcoólicas por motoristas é a causa de muitos acidentes nas estradas do país, né? Trouxeram à ordem do dia, não sei se isso está polêmica, o instrumento popularmente conhecido como bafômetro, tá? Do ponto de vista da detecção e medição, os instrumentos normalmente utilizados pelas polícias rodoviárias do Brasil e de outros países utilizam o ar que os suspeitos sopram para dentro do aparelho através de um tubo descartável para promover a oxidação do etanol a etanol, né? Esse ponto é importante. O método baseia-se no princípio da pilha de combustível. O etanol é oxidado em meio ácido sobre um disco plástico poroso coberto com pó de platina, catalisador, e umedecido com ácido sulfúrico, sendo um eletrodo conectado a cada lado desse disco poroso. A corrente elétrica produzida é proporcional à concentração do álcool no ar expirado pelos pulmões da pessoa testada, é lida numa escala que é proporcional ao teor de álcool no sangue. O esquema de funcionamento desse detector pode ser visto na figura, mas a figura não é muito explicativa, não. Ela só mostra que entra etanol num disco poroso com eletrólise e que eu tenho eletrodos e tal, e que no disco poroso também tem platina. Tá? As reações eletroquímicas envolvidas no processo são, no eletrodo A, etanol gasoso vai a etanol, né? Esses nomes aqui não tá na questão, tá na questão a fórmula, né? Mas se vocês já passaram por química orgânica, no caso o André ainda vai passar, mas você consegue verificar quem é etanol, quem é etanol. Etanol, isso aqui, o primeiro é etanol, o segundo é etanol. Etanol vai a etanol, aliás, perdão, etanol se oxida, como está na questão, diz que o etanol se oxida, né? Se oxida a etanol mais 2H+, liberando 2 oxigênios, né? E a oxidação mesmo, né? Se a gente percebe. Não, mas deixa isso aqui para explicação depois. No eletrodo B ocorre a outra reação. Meio oxigênio mais 2H+, mais 2 elétrons, vai a água líquida. No estudo das pilhas, empregam-se códigos e nomenclaturas próprios da química, visando caracterizar os materiais, as reações e os processos envolvidos. Nesse contexto, a pilha que compõe o bafômetro apresenta o quê? Letra A, eletrodo A como cátodo, B, etanol como agente oxidante, C, eletrodo B como polo positivo, D, gás oxigênio como agente redutor, E, fluxo de elétrons do eletrodo B para o eletrodo A. Qual vocês acham que é a correta? Ambos acham que é a letra C. Vamos analisar cada um, né? Letra A, eletrodo A como cátodo. No eletrodo A acontece o quê? A oxidação. Aliás, pula para o próximo slide. Opa, tem explicação nos próximos slides. Pronto. No eletrodo A acontece o quê? Acontece a oxidação do álcool a etanol. A oxidação, qual é o eletrodo em que ocorre a oxidação? É o ânodo. E nas pilhas, a convenção é o ânodo ao polo negativo. Já o eletrodo B, portanto, se o primeiro é onde acontece a oxidação, no segundo é onde acontece a redução.
A redução acontece no cátodo, então o eletrodo B é o cátodo e a conversão é ser o polo positivo. Importante observar também que é, o etanol se oxida, portanto ele é o agente redutor. E o oxigênio ele se reduz, então ele é agente oxidante. Vamos lá, letra A, eletrodo A como cátodo. Não, o eletrodo A é o ânodo, como já acabou de ser mostrado, né? B, etanol como agente oxidante. Não, o etanol ele sofre oxidação, então ele é o agente redutor. Letra C, eletrodo B como polo positivo. Tá correto, mas vamos terminar de mostrar que as outras estão erradas. Letra D, gás oxigênio como agente redutor. Não, ele sofre redução, então ele é o agente oxidante. Letra E, fluxo de elétrons do eletrodo B para o eletrodo A. Não, se os elétrons são liberados, são perdidos pelo etanol na primeira reação e são liberados no primeiro eletrodo, eles vão para o segundo para realizar a reação do eletrodo B, a redução. Portanto, o fluxo de elétrons é do A para o B, e não do B para o A. Então, a correta é a letra C, realmente, como está mostrado no próximo slide. Pronto, pode pular para o próximo slide. Essa questão eu vou pular essa questão porque já estou um pouquinho atrasado e, né, o Paulo Sérgio tem que dar a aula dele. Essa questão também é conceitual, basicamente. Pode pular para o próximo slide. Essa questão tá lá num documento que eu mandei para vocês lá no Classroom. Se vocês quiserem responder todas elas, estão gabarito no final também. Próxima questão. Pronto. Essa questão é do Enem de 2019. É uma questão simples, conceitual. A imagem não tá boa aqui, eu tô vendo agora, mas tudo bem. Depois eu mando o slide para vocês também, tá? Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para geração de energia elétrica. Dentre eles podem se destacar as baterias de zinco-ar, né? É uma solução inovadora, de fato, zinco-ar, né? Que combina o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura, né? Do funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é qual? Letra A, hidrogênio. Letra B, oxigênio. Letra C, água. Letra D, hidróxido. Letra E, um complexo aqui de hidróxido de zinco, tá? É um íon que eu não lembro o nome, tá? Mas é zinco com 4 hidróxidos ligados e o todo possui carga 2-. Não dá para ver direito na imagem, tá? Mas porque é culpa minha na hora que eu fiz o PDF, né? Porque eu converti para o PDF. Quando você converte no aplicativo que eu uso, ele baixa a qualidade das imagens. Mas é basicamente o seguinte: nessa imagem eu tenho oxigênio entrando pelo eletrodo para um eletrodo poroso, oxigênio do ar, e vai a OH menos, ou seja, ele se reduz. Opa, não, calma lá, o oxigênio, não, se reduz, mas eu disse isso antes da hora, tá? O oxigênio O2 vai a OH menos, hidróxido, e do outro lado eu tenho o eletrodo de zinco, em que o zinco vai a o íon zinco aqui, tá? Se a gente pular para o próximo slide, deixa eu ver o que eu coloquei no próximo slide, pronto. Tá, eu quero entender qual é a espécie formada no ânodo, é o que a questão quer. Bem, no ânodo ocorre o quê? A oxidação. Então, eu preciso saber qual espécie se oxida, ou, no caso, para saber quem é o ânodo, tá? Na verdade, eu quero saber qual é a espécie formada por esse processo de oxidação, tá? Pelo próximo slide. Pronto. Quais são as reações que ocorrem? O oxigênio vai a... Opa, eu coloquei O2-, mas é hidróxido aqui, tá? O hidróxido, o NOx, se eu calcular o NOxzinho, eu vou ver que o NOx é -2, tá? Mas eu não preciso nem calcular o NOx porque, bem, o oxigênio está ligado a um elemento menos eletronegativo que ele, então o NOx dele é negativo, né? Para ser mais preciso, é -2. Na maioria das espécies de oxigênio tem NOx -2, tá? Então, ele vai de 0, porque o NOx do oxigênio gasoso é 0, então vai de 0 a -2, então ele se reduz. Enquanto o zinco, portanto, ele se oxida porque é a reação que acontece, né? Junto com ele, sempre eu tenho uma reação de oxidação e outra de redução. Então, se o oxigênio se reduz, o zinco se oxida. Aqui dá um cálculo do NOx, mas eu não vou detalhar muito esse cálculo de NOx, não, porque não é tão necessário assim. Ele pode
Isso é intuitivo. Mas se eu calcular o NOx dessa espécie iônica, eu vou ver que o zinco tem NOx mais 2. Pode pular para o próximo slide. Então, o zinco se oxida. Pode pular para o próximo slide. Então, se oxida e no ânodo ocorre a oxidação, então a reação que ocorre no ânodo é a do zinco. Se eu quero saber a espécie formada no ânodo, então essa espécie formada é o íon com zinco hidróxido. Tá? Letra E, portanto. Pode pular para o próximo slide. Pode pular para o próximo slide. Eu acho que agora é a última questão, que ele tem um pouquinho mais de conta, né? Essa questão é bem interessante. É a questão do Enem de 2016. Ele traz dois textos, basicamente. O primeiro texto. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam perdão, eu pedi um pouco da dicção aqui. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem para um circuito externo, né, até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere os seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. A primeira reação esse é o íon acetato, tá? Vocês talvez não precisem saber o nome dele, mas esse é o íon acetato, mais 2H2O. E o potencial padrão de redução é menos 0,3 volts. Outra reação aqui que eu tenho é oxigênio mais 4H+, mais 4 elétrons, vai à água. Essa reação, ela tem potencial padrão, no caso aqui, potencial padrão em meio biológico, tá? De redução, mais 0,8 volts, tá? Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Isso é uma conta, tá? E eu tenho alguns conhecimentos necessários aqui para essa questão, tá? Pelo próximo slide. Não é tão difícil de responder, tá? Mas eu preciso saber o quê? Eu preciso saber que uma coisa interdisciplinar com a física. Em pilhas em série, o potencial total é a soma dos potenciais das pilhas, tá? É diferente dos em paralelo, que o potencial é mantido. Então, o potencial é o mesmo de cada célula. No caso das pilhas em série, se tiver em série, o potencial ele é somado. Tá? Pode pular para o próximo slide. Aí eu preciso calcular, nesse caso, qual é o potencial de cada célula, de cada biocélula dessa, no caso. Né? Na pilha em questão, como está claro no primeiro texto, ocorre o quê? As bactérias catalisam o quê? Reações de oxidação de substratos orgânicos. Oxidação. Está até no final. Utilizam o acetato como substrato, né? Então, o acetato ele é oxidado. Então, a primeira reação ela é a reação invertida, né? Porque ela está de redução, mas na verdade o que vai acontecer é a oxidação do acetato. Então, a primeira reação é onde ocorre a oxidação, a segunda a redução. A equaçãozinha é a seguinte, como está nos slides anteriores, né? O potencial total da célula é igual ao potencial padrão de redução da semi-reação, onde eu tenho a espécie oxidante, que é a espécie que se reduz, portanto, o oxigênio, menos o potencial padrão de redução da semi-reação, onde eu tenho a espécie que é o redutor, ou seja, da espécie que se oxida. Portanto, a reação do acetato, a primeira. Então, portanto, o potencial padrão da célula vai ser igual a 0,8 menos 0,3, o de baixo menos o de cima, tá? Nas reações aqui. Que vai dar um potencial, se eu somar isso aqui, vai dar mais 1,1 volts, tá? Mas o que eu quero saber, no entanto, é qual o número mínimo de biocélulas de acetato que, ligadas em série, são necessárias para obter uma diferença de potencial de 4,4 volts. Ora, pode pular para o próximo slide. Ora, se o potencial de cada célula é 1,1,
Se eu multiplicar isso por 4, vai dar 4,4. Então, para atingir 4,4 volts, eu preciso de 4 pilhas em série. Portanto, é a letra B. Pode pular para o próximo slide. Eu acho que essa é a última questão, se não me engano. Tá? Eu acho. Pronto. Agora eu acho que Paulo Sérgio continua sobre eletrólise. Escutando, pessoal? Testando, 1, 2, 3. Sim, Saulo, sim. Vou dar continuidade aqui com a eletrólise, que ficou minha etapa. Todo mundo sabe que eu e Marcos, então eu vou soltar essa entradinha realista. Eletrólise. Como Marcos, eu não sei se ensinou a diferença entre eletrólise e pira, eu meio que especifiquei aqui também. Eletrólise é um processo. Paulo, só uma coisa, não tá aparecendo em tela cheia pra gente, não. É só isso. Agora sim, pronto. Retornando. Uma das principais diferenças entre eletrólise e pira é que a eletrólise é um processo não espontâneo e a pira é um processo espontâneo. O que isso significa? Ela basicamente necessita de alguma coisa que gera uma eletricidade ou algum gerador específico. Pode ser qualquer tipo de gerador, não dá limitação, a parte que gera já está suficiente. E é a partir da corrente elétrica que provoca uma reação química. Essa é a principal base da eletrólise. Botei uma imagem que é a cuba, depois explico. Vamos para a primeira lei. Nem eu entendi o que especificou aí. A massa de um elemento depositado durante um processo de uma eletrólise é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que atravessa a célula eletrólica. Isso que é basicamente, traduzindo para o português que eu conheço, Q igual IT. Basicamente, o que é a carga elétrica em coulomb e a intensidade da corrente elétrica em amperes. E o T, basicamente, resumindo, é tempo da corrente elétrica, da passagem da corrente elétrica em segundos. Existem basicamente dois tipos, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea é um processo no qual uma substância no estado fundido líquido é submetida a uma corrente elétrica, resultando em duas novas substâncias, uma no cátodo, polo negativo, e outra no ânodo, polo positivo. Resumindo, numa maneira que você vai entender aquela primeira etapa é o zinco presente na cuba elétrica, recipiente onde a eletrólise ocorre, são pacientes na fusão da passagem de uma substância sólida para um estado líquido, por meio de aquecimento de uma substância iônica, um sal ou uma base, tanto faz. Sempre que esse tipo de substância é submetido a um aquecimento, sofre dissociação, libera cátion e ânion. A molécula representada aqui aqui é uma equação geral, vamos dizer assim. As moléculas de substância vão sofrer a reação transformando em cátion e ânion. Agora que está a melhor parte, o que nós vamos usar mais ainda na reação ígnea, que é a equação de redução e oxidação. Isso aqui nós vamos utilizar bastante nesse conteúdo. Quando uma corrente elétrica atinge esse zinho, o cátion recebe redução e o ânion perde seus elétrons, excedente, oxidação.
tanto na redução quanto na oxidação de íons, cátio e ânion, teremos a formação de substâncias neutras, X e Y. Basicamente, é como é que é feita a equação. Na redução, vai ter a molécula com o cátion, mas para transformar em uma substância, ele vai precisar basicamente receber elétrons. Recebendo, ele se transforma. Opa, calma aí, tô perdendo. Fiquei perdido. Com o mouse aqui. E na oxidação, já é diferente. Ele vai liberar. Sai a molécula com coisa. Passa a ser a molécula liberando. Agora vamos para a eletrosacosa. Uma eletrose onde há dissociação de um composto iônico em solução aquosa. Ou deve ser inerte. Lembrando, se ela está no meio aquoso, logo pode-se entender que é necessário considerar a reação de autoionização da água, onde são produzidos íons H+, e íon OH-. Já vou logo especificando, isso aqui é basicamente a segunda etapa da segunda reação para encontrar a reação Goblet. Já vou resumindo. Aí, com isso, nós vamos montar as 4 reações para obter a reação Goblet dessas eletrodes. Gente, isso bem aqui no fundo é só um exemplo. Só para explicar o que eu estou explicando aqui em cima. Reação dissociação da molécula. O que isso significa? Vamos ter a dissociação. Nós pega a molécula e dissocia. Basicamente, separa a substância. E lembrando, nós temos que saber qual é o cátion e o ânion. É com isso se nós encontramos. A segunda é ionização da água. Isso basicamente, como é que eu vou explicar? Recorta esse 2 aqui para explicar melhor. A ionização é H2 transformando em H+, mais OH-. Ânion e cátion. Essa aqui, a segunda etapa, já vamos resumir aqui para vocês, vai ser meio que Goblet também, onde quase todos vão ter, ou vão, quando acontecer algum exemplo diferente, vai, como está aqui o 2, só vai pôr o H+. A partir do 2 OH-, mas não entendi. Agora, a terceira coisa vai entrar em uma lei. Essa lei basicamente é Goblet. Isso aqui ajuda a saber qual que vai ser descarregado na reação do cátodo ou reação do ânodo, porque nós vamos primeiro na reação do cátodo, onde alcalinos terrose e alumínio 3 tem menos favorecimento que o H+, e H- tem menos favorecimento dos demais cátions. O que isso significa? Isso aqui também é uma ordem para saber qual vai ser o descarregado. Quando tiver menos favorecimento, melhor vai ser. Eu explico melhor lá na equação do Enem lá que eu fiz. Tá melhor explicado, que eu sou ruim na teoria. Reação 4. Ânodo. Reação do ânodo, basicamente não vamos precisar da lei, que é tipo a mesma coisa que o outro, mas com algumas modificações. Ânions oxigenados, menos favorecimento que OH-.
que menos favorecimento de ânions não oxigenados e menos halogênicos. A Gobral especificar, vou ter aqui só Gobral, mas é basicamente vamos sair cortando, vamos fazer a equação das 4 reações e cortar o que está o que tiver igual no lado esquerdo com no lado direito. Eita, 15%. Vamos continuar. Exemplo. Aqui não, podia simplesmente cortar o 2H+, com 2H+, que tá, o que está no lado esquerdo com o lado direito, pode sair cortando, como foi dito. House, por favor. O 2 é delta aqui. Com esse 2 é delta pode ser cortado, de boa. Um core. Daqui pode ser cortado com isso daqui. Mas é melhor cortar com esse aqui, logo. Eu errei. Não é esse aqui, não. É esse aqui, ó. Que tá no lado esquerdo. Com o lado direito. Aí, com isso, cortando o que sobrou, nós podemos fazer a equação. Sobrou o cloreto de sódio junto com a água no lado esquerdo. Nenhum do lado esquerdo ficou. Mas quando eu passo para o lado direito, ficou 2NaH mais junto com 2OH-, como foi dito, também ia ter. Vai estar no carregador, gente. Voltando. De fato, depois de fazer a corta, só colocar o que está no lado esquerdo no lado esquerdo, o que está no lado direito fica no lado direito. Essa é a reação global. Com isso, nós no fim da apresentação e vamos para os exercícios. Separei 3 exercícios bem simples, do Enem mesmo. Aí, o primeiro é de 2016, na segunda aplicação. Eu vou começar daí aqui. A obtenção do alumínio dá-se. Precisa lá para baixo, não. A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita. O molécula da bauxita, que é purificada. Que é purificada a eletrólise numa temperatura de 1000 graus Celsius. Na célula eletrólise, o ânodo é formado por barra de grafito ou carvão, que são consumidas no processo da eletrólise. Com formação do gás de carbono. E o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafito. A etapa da obtenção da alumínio ocorre no... Gente, aqui é assim. Vou pegar a bauxita, a parte do alumínio. Ela quer saber a obtenção da bauxita. Como que ocorre? Nós precisamos saber o número de inox do alumínio. Como eu não vou fazer o cálculo, o Marco já ensinou basicamente, alguns elementos, tipo os inox já fixos. Eu só fui atrás de algumas tabelas para especificar. Dentro dessas tabelas, o alumínio
em substância composta está mais 3. Botando aqui em cima, tá sabendo que vai dar mais 3. Sendo que o mesmo número de inox precisa do mesmo número de elétron para somar, para dar o composto. Esse mais aqui, mais porque é positivo, mas não precisa não, a mesma coisa deixar assim. Aí nós arrumamos o alumínio, que é a parte da redução. Redução. Especificando, então uma regrinha lá, consoante com consoante e vogal com vogal. O que que significa nessa regrinha? Redução é em cátodo, quer dizer, consoante com consoante. Redução, cátodo. Já lembra. E vogal com vogal é basicamente oxidação junto com ânodo. Vocês já sabem que é redução. Com cátodo. Se quiser, nós já pode ir anulando essa questão lá, que nós já encontramos a resposta, basicamente. Mas, como eu sou gente boa, fui fazer também da outra parte, que é da grafita, dando carbono. Aí, no caso, nós saímos do carbono para fazer a grafita, que é mais fácil. C, na grafita. C, com o número de nós, 4 mais O, menos 2. Isso ocorreu uma oxidação, dando com isso, nós já sabemos que é um ânodo. Isso aqui não tá, não. Isso aqui foi porque eu fiz para ajudar em outra coisa. Com isso, nós já pode vir aqui, ó, nas alternativas. Meu Deus do céu. Eu ainda tô no Meet. Pessoal, tô no Meet? Tá sim, tá sim. Ah, sim, Marcos. Só- Ô, Paulo. Se ela saiu do Meet aqui do nada, fiquei com medo. Vai ser um tomar no Meet. Então todo mundo tá acompanhando. Com isso, nós já sabemos. Quer que eu saber a parte do alumínio. Nós já sabemos que é no cátodo. O que tiver ânodo aqui, nós já pode negar. A D, como tem um ânodo, já descarta. A também descarta. Alternativa B. O cátodo com redução do carvão na caixa de aço. Lembrando que a parte do carvão foi específica na parte do ânodo, como foi dito na pergunta. Na série do ânodo foi formado por barra de grafite. Nesse caso aqui, como está dizendo que foi feito através de coisa, nós já pode descartar. Não é a B. C. Caso de consideração do alumínio na caixa de aço. O E. Caso com fluxo direto nas barras de grafite para a caixa de aço. Qual das alternativas vocês acham que estão certas, pessoal? Eu gosto de ficar no vácuo. Fiquei no vácuo bonito. Tá bom. Repetindo. Eu já usei A, B e D. Qual das alternativas o pessoal acha aí que tá certa? C ou E? Não tem mais ninguém, não, Fé? Cadê essa pessoa daqui? O André caiu, o Paulo. Tá só Selma mesmo. Ah, tá certo. Ele a pergunta aqui. A obtenção lá no meio dados a partir da bauxita, que é purificada e é eletrolizada numa temperatura de 1000 graus Celsius. Na série eletrólica, o ânodo é formado por barras de grafite ou carvão, que é consumida no processo de eletrólise com a formação do gás carbono. O cátodo é uma caixa
de aço coberta de grafita. Isso aqui está dizendo que é o cato, que é a caixa de aço coberta de grafita. Basicamente, nós vamos cortar a letra C, com oxidação da alumínio na caixa de aço, que está dizendo que é a grafita, que é para estar no lugar do alumínio aqui. Com isso, nós temos a alternativa E, que é o cátodo com fluxo de elétrons na barra de grafite para a caixa de aço. A alternativa correta, a alternativa E. Enem 2010. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar a parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que um processo de recuperação de cobre puro tenha-se eletrolizado numa solução de sulfato de cobre 2, CuSO4, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. A massa de cobre pura é recuperada e aproximadamente e a pergunta que eu quero saber qual é aproximadamente. Dados, constante Faraday, 96. Está contínua. 96.500 coulomb/mol, massa molar em gramas/mol. Que é do Cu, da cobre, que é de 63,5. Aí eu quero saber, aqui eu separei algumas etapas, como deu intensidade e hora, já me lembrei na primeira dele, que é muito caído no Enem, que é Q igual I, carga vezes ampere vezes tempo em segundo. Pegando os dados, foi 10 amperes e 3 horas. Como eu não sei onde dizer se num dia lá eu esqueci o que é 3 horas de formação, 3 horas para segundo, de hora para segundo. É basicamente, lembrando que 60 segundos equivale a 1 minuto, 60 minutos equivale a 1 hora. Então, nós podemos somar, fazendo a multiplicação 3 vezes 60 vezes 60. Com isso, nós vamos ter 10 amperes vezes 10.800 segundos. Lembrando, multiplicação com um número, ou coisa, basicamente, com um número, com unidade e um conjunto de unidade zero na frente, é basicamente adicionar outro zero aqui. Vou dar carga igual a 108.000. Aqui que está a pegadinha, na etapa 2, que eu vou explicar. A etapa 1 é só trocar a equação, de boa. Na etapa 2, vamos ter que saber já como é que sai do sulfato de cobre para ir direto para o cobre, basicamente. Nós vamos ter, basicamente, fazer a equaçãozinha, a fórmula, simples. Diante disso, nós vamos ter que saber o número de inox. Recomendo, se não sabe de cara, pode ir de boa nas tabelas que existem hoje em dia, mas no Enem não vai saber. Uma dica que eu tive lá assistindo o professor que me ajudou, qual que eu entendi, foi que sulfato de cobre 2, isso aqui já significa o número de inox. O 2 romano, assim ficou o número de inox.
Aí se for um erro dele, eu já peço desculpa, mas eu tô confiando que ele é uma pessoa, não vou simular quem é para vocês depois ir lá ver e xingar. Fica só meu mesmo se tiver errado. Aí com isso, sabendo que temos 2 mais como número de Nox, um sabe que não precisa de 2 elétrons. Aí nós transformamos que é seu cobre. Não ficar esquisito se fosse para carbono. Com isso, já sabem que vai acontecer uma redução. Nós pode usar isso aqui como um fragmento, para entender outra reação. E ela passa a etapa 3. Eu não coloquei aqui, eu fui colocando direto. Que é tipo, 2 elétrons equivalem a um cobre. O que isso significa, mais ou menos? Na teoria. Como significa, basicamente, nós precisamos de 2 vezes o constante da Fahrenheit para conseguir a quantidade de massa. Certo, ok. Mas nós recalculamos. Tá aqui, 2 na constante de Fahrenheit, o equivalente à massa. Sendo o quê? O quê? Isso aqui já está parecendo uma regra de 3. Sim, pessoal. Você lembra da outra etapa que nós calculamos? É o que basicamente quer saber em quanto isso aqui vai dar em massa. Quanto o resultado da carga deu em massa. Dando a regra de 3, basicamente nós vamos fazer. Vai dar aproximadamente, é para ser 35,6. Não, 5, sabia. 35,5 foi porque eu fui ontem de madrugada, eu estou meio que ajeitando também aqui os erros. E vai dar, fazendo a regra de 3, aí aproximadamente, eu não sei como é que dá para colocar aproximadamente aqui no Word, botei igual mesmo. 35,5 gramas. E a alternativa D. Com isso, finalizamos mais uma questão. E por fim, tem que botar um ano meia coisa, né, pessoal? Já tava cansado só na INA. Em 2017. A eletrólise é um processo não espontâneo de uma grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cobre e do hidróxido de sódio. Vou marcar aqui, que aqui vai ser necessário mais lá para frente. A partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Posso marcar, mas vou marcar mesmo, que é dado. Nesse procedimento, é utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado. Está aqui a célula. Produto primário, vamos ter o cobre. Se não for bem aqui, ó, nós estamos qual produto secundário obtido. Basicamente, quer saber o produto secundário. De fato, nós sabemos que o produto primeiro é o cobre. Está na solução aquosa de de sódio, NaCl. No ánodo, diafragma, catódo de carbono, dentro para a solução. Alguém se lembra das 4 reações? Que a primeira. Vou logo direto, vou na pergunta que eu acho que. Bom dia. Tá perdida, moça?
Voltei. É que entrou uma visitinha aqui. Certo. Bota as 4 reações. Eu parei na equação. Na equação não, na pergunta. Na parte da resposta. A primeira, dissociação, que é o composto na molécula, que está no meio aquoso, junto com a. E logo em seguida a ionização com uma água. E depois vem a reação do cátodo e por fim a reação do ânodo. Mais especificar isso, calma aí. Não sei se vocês estão vendo. Aqui tem um rascunho meio. Tem 2 anos, então 2 anos sem copiar, pessoal. Então perdão pela letra. Em 2017. Na primeira reação, que é feita a reação do coleto sódico para meio aquoso, vai transformar em Na mais meio aquoso, mais Cl menos meio aquoso. Essa é a primeira reação, é a dissociação da molécula. A segunda já vem a ionização da água, que é a regra em geral, que se lembrar antes, que é H2O meio líquido passando por meio aquoso, que é a mistura. É o H mais no meio aquoso, mais o H menos no meio aquoso. Ó, tem esse traço azul que é lá na frente, que é a parte da equação. Eu não quis mostrar fazendo parte por parte, fazendo no vídeo, que é mais chato. Aí já vamos para o cálculo, que é a terceira reação. Lá tem um exemplo que é mais ou menos a mesma que essa aqui. Ó. Primeira família, que é o A. Deixa eu botar aqui para explicar, que é o aquarino. A segunda família, que é o aquarino terroso, mais alumínio 3 mais. Esse aqui, esse 3 é para estar lá em cima. Peço perdão. Para agir. Tem menos favorecimento que o H+, com menos favorecimento dos demais cargos. Com isso, a gente pode ir para a equação, foi a da católica, que foi do H+, de fato, que é tem mais favorecimento aí do que o Na+. Se ele tem mais favorecimento que o sal, vamos pôr uma tabela aqui para especificar onde eles estão. Se você não sabe, o sal está no alcalino, que é a primeira. Sendo que eles têm menos favorecimento que o H+, o H+, fica. Se o H+, vai ficar de cara, vamos ter que saber o que fazer. Se é uma reação católica, quer dizer uma... Acabei de falar esse nome, já esqueci. Cadê? Reação de redução. Sendo que está acontecendo uma reação de redução, ele vai ganhar elétrons para transformar na substância que ele quer. Então, se aqui tem um cátion, ele vai ganhar um elétron. Que basicamente fica metade de um hidrogênio. É uma molécula de hidrogênio. É H2. Então, nós botamos um meio hidrogênio, que é H2. Continuando, pessoal. Anódica, que é a equação do ânodo, vai ter uma regra. Eu vou usar que tá na mesmo, mas eu podia usar isso aqui mesmo. Regra do ânodo. Ânodos oxigenados tem menos favorecimento e OH menos que menos favorecimento de íons não oxigenados e menos favorecimento de halogênios. Tem essa, mas eu usei uma dica que o professor sabe. Se não sabe da lei toda, nós pode basicamente botar aqui, ó. Furou
elevado a menos. E algumas cargas de oxigenados têm menos favorecimento que o H- que os demais restantes. No caso, ficou COR, de acordo com a lei. O sono. O COR vai ser uma reação de oxidação, que é basicamente ele vai decompor para tirar o elétron. No caso, tirando o elétron aqui, só tem uma reação aqui, de acordo com a equação. E por fim, equação global. Aí com isso tudo eu vou ter que usar todas as equações. O que tiver no lado esquerdo vai ser cortado com o lado direito. E vice-versa. Todas as equações. Percebi que o colo estava aqui, cortei com esse daqui. O H mais cortei com esse aqui. O elétron cortei com isso. Sendo assim, o que sobrou já posso entrar na equação global. A equação global ficou o cloreto de sódio junto com sódio, com NH no meio aquoso, uma molécula de álcool, mais o coisa, mas um organizado, que está no lado esquerdo. Cloreto de sódio e água. Nesse caso aqui, nós colocamos só os dois. Vamos para o lado esquerdo. Ficou o sódio, com um elevado mais, junto com OH-, junto com um meio de hidrogênio, junto com um meio de cloro. Deu isso aqui. Voltando lá para a equação, o gás cloro é o produto principal. De fato, se o gás cloro é o produto principal, nós já pode tirar isso aqui como produto principal, que é o cloro, é o que sobrou. Voltando lá, também tem o hidróxido de sódio. O que é o hidróxido de sódio? É basicamente a junção de Na mais com OH-, o equivalente ao hidróxido de sódio. Conseguir um produto secundário, que é o hidrogênio molecular. Alternativa D. Pessoal, vocês entenderam ou peço explicar alguma coisa? Prof, só como tá a Selma aí, fica sem graça. Se ela entendeu tudo, não tem... Ela disse que entendeu. Uhum. Selma disse que entendeu. Qualquer dúvida, Selma, eu vou liberar todos que eu fiz hoje para amanhã. Eu tava combinando tudo para liberar lá no Classroom. Todas as minhas partes vão liberadas. Lá vou organizar em cada etapa. Aí, se tu ficar com dúvida em alguma parte lá, tu pode mandar. Se for eu com o Marcos, tu manda para Marcos ou eu. Ou para Sueli e para mim, que foi a primeira etapa lá do primeiro ano. Qualquer dúvida. Professor, com isso eu finalizo. Tá certo. Então, obrigada, Paulo Sérgio. Obrigada, Selma, pela presença. Selma fiel aí, né? Selma merece passar no que ela quer. Selma, tu quer passar em quê? Tu quer fazer o Enem para quê? Selma. Medicina veterinária. Pois você merece, viu, minha filha? Porque o esforço é grande aí. Além de assistir às aulas, nas férias, né? Você sempre esteve aqui esforçando-se muito. Então, vai dar certo. vai dar Dedicação e certo. Me foco. diga lá. Você passar, você avisa a gente. Eu te tenho no Instagram, Selma. Minha única rede social. Eu tenho tu? Tu tem Instagram? Tu tem como é? Selma, deixa eu ver se eu acho tu aqui.
Acho que eu achei. Tem Gilson, então deve ser tu. A Cauã, 18 anos, tá aqui agropecuária. É você mesmo. Achei, pronto. Aqui que é para eu ver no dia que você for aprovada lá, para eu lhe dar os meus parabéns. Mas continue com a gente, viu? E tente chamar os seus colegas também. Eu sei que vocês devem ter se afastado um pouquinho, né? Por causa das férias. Mas aí agora com o retorno das aulas, tu tenta chamar eles também, tá bom? E aí, de novo, se tiver qualquer dúvida, Paulo Sérgio já falou. É só falar lá no Google Sala de Aula, que a gente tenta tirar. A gente nem promete, porque às vezes, dependendo da dúvida, é uma dúvida tão nova que nem se tem resposta ainda. Mas se tiver resposta, a gente tenta achar. Viu? Um cheiro, bom fim de semana. E até semana que vem. Já lhe mandei convite lá no Instagram. E ela saiu. Ela saiu. Eu ia te Então, apresentar. Esqueci.